Olá, web telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Revista Empresários em Entrevista. Sou Jamir Silva, jornalista e diretor da revista Empresários. Você hoje vai poder observar e também ter informações sobre uma pessoa que faz muito sucesso no mundo empresarial, com a sua capacitação, com seus projetos e com a sua vida, né, como executivo de grandes empresas no Brasil e no exterior. Vamos conhecer Pedro C. Ribeiro, nosso convidado de hoje. Inclusive, o Pedro C. Ribeiro, ele é autor desse livro aqui, Lições do Titanic sobre riscos e crises para líderes. Pedro C. Ribeiro, seja bem-vindo. Olá, Jamir. Agradeço o convite. Bem, eu sou consultor, autor, professor e palestrante no Brasil e no exterior. Tenho um mestrado pela Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, com especializações pela Harvard Business School e pelo MIT. Fui diretor de empresas, né, como você mencionou, empresas como Chase Manhattan Bank, o NCN Consulting, a Unisys, onde fui responsável por unidades de negócio. Sou autor do livro Lições do Titanic, sobre riscos e crises para líderes, e de artigos publicados pela Academia de Liderança, Engenharia e Projetos da NASA. Eu atuei lá como palestrante convidado em eventos anuais da Agência Espacial. Eu sou professor convidado do Programa de Educação Executiva, Pós-Graduação e MBA da FIA Business School. E sou sócio fundador da Strategic Risk Perceptions, que é especializado em treinamentos, palestras sobre atitudes e comportamentos frente a riscos, segurança e compliance. O foco da Strategic Risk Perceptions é de inspirar, sensibilizar e motivar líderes e equipes, né, para a prevenção de crises em projetos, operações e estratégia das empresas, aumentando as chances de sucesso da organização. Isso é feito através de palestras e treinamentos, são oficinas e workshops, para auxiliar líderes e equipes a aumentar as chances de sucesso de projetos, operações e estratégias da empresa. Legal, muito interessante. Pedro, eu gostaria, nesse primeiro momento, que você falasse um pouco do livro, como que nasceu o livro, e a importância dele, né, nos temas que você foca nesse livro. A relevância, né, desse tema, né, basta nós olharmos aí casos no Brasil e no exterior ocorridos em organizações classe mundial, né, mesmo ganhadoras de prêmio de excelência em gestão de riscos, qualidade, compliance, que acabaram transformando-se em catástrofes ambientais, desastres anunciados, com impactos em imagem e resultados. E, no mínimo, resultando em atrasos em projetos importantes para a organização. Eu apresentei essa abordagem no site, no evento de treinamento da organização, né, da Agência Espacial Norte-Americana, e onde hoje eu tenho a honra de ter um site dentro da área de treinamento e desenvolvimento de líderes da Agência Espacial. Por quê? Qual a relevância desse tema, né, também? Aprender durante uma crise é caro demais.
né? Nós precisamos começar a aprender antes que crises ocorram para evitá-las ou nos prepararmos para mitigar os impactos. E para isso é necessário nós desenvolvermos atitudes e comportamentos e mudarmos nossos modelos mentais. O livro, ele aborda como e por quê. Ele utiliza o Titanic como exemplo, e como e por que um navio planejado e construído pelas melhores e maiores empresas para ser inafundável afunda em sua primeira viagem. E o que o leitor, né, e a empresa podem aprender com isso? É o papel da liderança, a importância, ele fala sobre o papel da liderança em saber escutar a organização. Porque uma das lições principais do livro é que crises, tanto em projetos quanto em estratégias organizacionais, elas podem ser evitadas, porque crises não acontecem por acaso. Elas são formadas pelo efeito dominó de eventos que se combinam e acabam resultando no sucesso de projetos. Pode citar, porque no seu livro você fala sobre o modelo dos 5 estágios de uma crise que você desenvolveu. Você poderia explicar isso para a gente? Quais são esses modelos, né? Uhum. Esse modelo dos 5 estágios de uma crise, que eu desenvolvi e apresentei na NASA, ele está até no livro, como você mencionou, Lições do Titanic sobre riscos e crises para líderes, que agora está exclusivo para os participantes das palestras e workshops. O modelo dos 5 estágios de uma crise, ele ajuda a mapear percepções, atitudes e comportamentos de líderes e equipes frente a riscos, segurança e compliance, que auxiliam a prever o desenvolvimento de uma crise dentro da organização. O modelo dos 5 estágios de uma crise, ele são 5 estágios: o pré-crise, o evento, a crise, o resultado e pós-crise. O pré-crise é onde você tem as condições iniciais, onde que sintomas e sinais de alertas já existem dentro da organização. A boa notícia é que até 90% das pessoas da equipe que está relacionada ao projeto, das pessoas dentro da organização, dos colaboradores, até 90% podem dizer com uma certa antecedência se o projeto, a operação está indo pelo lado correto. Essa é uma excelente notícia. Você tem uma rede dentro da organização que possui essa informação. A má notícia é que até 70% dos colaboradores dizem que tentam falar e avisar a organização, mas não são escutados. E 20% acaba nem falando mais. Ou seja, eu não vou dizer mais nada. Isso é devido a elementos como segurança psicológica da organização. Aí acontece o evento, que é o evento catalisador, é o estopim da crise, é o que vai para o YouTube, é o que vai para o noticiário. Aconteceu, mas as raízes da crise eram bem anteriores. E isso é devido, muitas vezes, à negação, minimização dos riscos. E temos a crise, que é resultante das condições pré-crise e do evento. E o resultado, que é o impacto, o nível de dano em função do nível de preparo. E o pós-crise, onde deveriam ocorrer lições aprendidas. Mas, muitas vezes, a empresa acaba dizendo, não, isso foi azar, era algo inesperado. E, na realidade, dentro da organização, todos já estavam esperando. Já era comentado nos corredores da organização que ela estava indo para o lado errado. E dentro do pré-crise, você tem situações como, uma das formas que você reconhece isso é participantes dos projetos, colaboradores dizendo, pessoal, isso vai acontecer, é uma questão de tempo e ninguém está me escutando. Muitas vezes, mesmo acontecendo o evento, você tem participantes que dizem que já aconteceu, ninguém ainda está entendendo a extensão dessa ameaça e as consequências. Muitas vezes, mesmo durante a crise, você verifica executivos minimizando a crise. Não é assim, vocês estão fazendo uma tempestade em copo d'água, a coisa não é tão séria. E, no entanto, dentro da própria organização, a organização, colaboradores tentando alertar, dizendo que a coisa é muito mais séria. O resultado, no pós-crise, não ocorrem lições aprendidas.
Ah, E, Pedro, nessa área de crise, né? A gente, assim, a gente lê os jornais, aí a gente vê muitas empresas, não só aqui no Brasil, como no exterior, passando por crise, né? Quando é instalada uma crise numa empresa, pequena, média ou grande empresa, como fazer para reverter essa crise? No entanto, o meu foco fundamental é sempre na prevenção. É interessante, você mencionou algo, disse, olha que já estamos numa crise, o que nós vamos fazer? Existe hoje toda uma estrutura que é a chamada gestão de crise dentro das organizações. Se a organização não se preparou para gerenciar uma crise, as chances de sucesso da organização vão ser bem menores. Por quê? Na realidade, a preparação para a gestão de uma crise, ela inicia no pré-crise. Então, esse é um ponto fundamental, é tentar evitar que essa crise aconteça. E um dos pontos que são fundamentais também durante uma crise é escutar a organização, tá? Estabelecer transparência. Muitas vezes a organização ela tende a ocultar essa crise. E o que acontece é minimizar a ocorrência da crise. Nós vimos exemplo disso durante a pandemia. Diversos países e organizações tentaram minimizar a existência da crise. Esse processo ele deve ser evitado. Isso tende a ocorrer mesmo durante a crise da organização. Ou seja, ela não reconhece a crise que está inserida. Nesse momento da crise, os líderes têm que balançar o barco? Na realidade, o importante é aprender com crises, né? No mínimo. O que acontece muitas vezes é que, uma vez a crise é uma excelente oportunidade de aprendizado. Tá? E uma oportunidade para a organização rever o que levou a organização àquela situação. É que uma boa parte das crises elas não são formadas por eventos externos, mas simplesmente como que a organização reagiu a esses eventos externos, ou a crise muitas vezes é criada dentro da própria organização. São os chamados desastres anunciados. Muitas vezes, dentro da organização, você tem o que é chamado das surpresas previsíveis. A organização já sabe das suas fragilidades. Ela já conhece, simplesmente que não foram tratadas da forma adequada. Em outras palavras, dentro da própria crise, a organização acaba não tendo o nível de performance adequado. Aí eu tenho percebido pelas suas palavras, aí já acompanhei palestras bem. Uma pergunta assim, quando você vai dar uma consultoria para uma empresa, né, que ela está naquela a gestão de crise, né? Como que você analisa o comportamento, né, de um líder quando você vai dar o puxãozinho de orelha nele, né? Aquele coisa que chega a chamar a atenção, você sabia, é porque você não pôde evitar, não chamou a sua equipe, não conversou. Como que você analisa isso? É algo, você tocou num ponto bastante importante. Muitas vezes, o que nós estamos vendo hoje em dia é o que o Robert McKee ele chama da negafobia. O que é negafobia? É fobia a tudo que é negativo. Então, muitas vezes, as atitudes e comportamentos frente a riscos e crises, né, eles são sempre voltados em ver quem menciona riscos é tratado como pessimista, né? Mesmo o potencial de crise. Então, em outras palavras, essas atitudes e comportamentos dos líderes têm um impacto muito grande na organização. Então, como você mencionou, quando que eu começo a lidar com a organização, é muito importante conversar com o topo. Porque a forma com que ele lida com a crise ou o potencial de crises tem um impacto dentro da organização e no sucesso da organização. Vou dar um exemplo. Umas atitudes e comportamentos, barreiras à comunicação que prejudicam tanto a prevenção quanto a gestão de crises por exemplo, a atitude com relação a riscos. Vou dar um exemplo. Negação e minimização. Negação é disso, não, isso não vai acontecer.
Tá? A minimização. Olha, você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Tá? Você tem sempre essas ideias negativas. Em algumas organizações, a pressão é tanta que o indivíduo recebe até apelidos. Né? Esse é o cacique nuvem negra, ele não tem o espírito positivo. E o indivíduo está tentando passar um alerta para a organização. Isso acontece muito com departamentos jurídicos, com áreas de qualidade, áreas de segurança, áreas de compliance, que muitas vezes tentam alertar ao topo da organização. Outro desafio e barreira de comunicação é grandiosidade. Somos a maior empresa do setor. Nós temos todas as certificações. Lembra-se que eu mencionei que empresas que certificadas, ganhadoras de prêmio de gestão de riscos e compliance, acabaram tendo crises seríssimas pela forma com que elas abordaram, ou seja, grandiosidade. Né? Eu sou o melhor, eu sou a maior empresa. Isso nunca aconteceu. É outro erro. Né? Se nunca aconteceu, muitas vezes você verifica até em mensuração. Nunca aconteceu o desastre. Se nós olharmos a British Petroleum, ela estava comemorando 7 anos, estava no dia que explodiu a plataforma do Golfo do México, ela estava completando ali 7 anos sem ter um acidente. Imaginem, olha, e haviam pessoas dentro da organização tentando alertar. Disse, não, você está sendo um pessimista, pessoal. E o que acontece? Os diretores saíram da plataforma, eles foram lá especificamente para comemorar. E tinham funcionários que estavam bastante céticos. Ele disse, existem diversos problemas. E o que acontece? Explodiu a plataforma no dia. Né? Como se diz, né? Os gregos já falavam, os deuses têm uma forma de sarcasmo, né? E de ironia bastante profunda. Outro é transferência, atitudes. Se isso acontecer, é culpa do departamento X, é culpa do departamento Y. Outro detalhe são a organização, cada um faz a sua parte. Olha, estou cumprindo a minha parte, meu departamento já fez a minha parte. Eu já fiz a parte, isso se acontecer vai ser culpa do outro departamento. Então, essas atitudes de transferência, cultura de silos, os departamentos não se conversam. Cada um obedece. O caso do Titanic, se você repara, dentro do próprio Titanic, cada uma das áreas estava executando o seu trabalho perfeitamente. Elas simplesmente não se comunicavam. Você falando aí do Titanic, né? Eu gostaria que você explicasse também aquela mudança no projeto do Titanic, né, que causou um certo dano, né, causando o naufrágio do Titanic. Isso também acontece nas empresas, né? Que chega uma pessoa, não, isso aqui não está legal, vamos mudar, tal. E queria que você explicasse isso para a gente. Por exemplo, esse é um ponto importante que também está muito associado à cultura de riscos. O Titanic afundou 100% em compliance com a legislação. Olha, 100%. Isso foi um dos argumentos dos executivos, quando que o engenheiro, o especialista, havia sugerido utilizar um número maior de botes salva-vidas, porque o Titanic era o maior objeto móvel já feito pelo homem. E o que acontece? Ele precisaria de mais botes salva-vidas, mas a legislação estava atrasada. E é o que acontece sempre. A indústria, as empresas evoluem mais acelerados do que a legislação. A legislação vai a reboque. Então, quase sempre as legislações de segurança, compliance, elas são atrasadas. E o que acontece? O Titanic era algo inédito, o maior objeto móvel já construído pelo homem. Era comparado às pirâmides e tudo mais. E o que acontece? O engenheiro acaba não sendo escutado, porque a argumentação foi, mas espera aí, 16 botes salva-vidas, quer dizer, 20 no total, nós estamos excedendo as especificações. E o engenheiro não conseguiu se fazer ouvir. Por isso que uma parte dos meus treinamentos fala também sobre como se comunicar sobre riscos sem parecer um pessimista. O rebaixamento das comportas à prova d'água, as divisórias à prova das comportas estanques, também estavam de acordo com a legislação. E, apesar do protesto dos engenheiros, o engenheiro, inclusive, responsável, no dia quando que houve o inquérito de investigação sobre o desastre do Titanic, ele ficou emocionado, ele chegou a passar mal,
que ele disse: eu deveria ter insistido em me fazer escutar. Isso é muito importante. Em todos os níveis hierárquicos, você se fazer ouvir. Quando que eu fiz essa apresentação na Agência Espacial sobre o Titanic, que hoje é parte do acervo deles, da Agência Espacial Norte-Americana, um funcionário que trabalhava no caso da Columbia, que acabou explodindo, apesar de alertas, ele veio e falou: Pedro, puxa, você estava contando a história do engenheiro do Titanic, eu estava me vendo nessa situação. Eu tentei alertar a administração e ninguém me escutou. Então, isso é bastante importante, essas atitudes e comportamentos, e é que se trata o livro, e principalmente o workshop. Na realidade, o livro ele acabou sendo um complemento para o workshop. E hoje ele é basicamente está exclusivo aos participantes das palestras e workshops sobre atitudes e comportamentos frente a riscos. Ok. Vamos para um pequeno intervalo comercial. Não saiam daí, não mude de canal, né? E você vai acompanhar, logo após o intervalo comercial, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui no programa Revista Empresários Entrevista, através da PAMP, com Pedro T. Ribeiro. Um minutinho só, já voltamos. Pedro, vamos lá. Estamos voltando aqui, estamos batendo papo nesse intervalo comercial, vendo o que poderia ser ajustado aqui com o Pedro. Pedro, quais dicas você daria para o empresário, né, o CEO de uma grande empresa, de uma empresa, para evitar crises? O que é interessante ele saber? Um ponto importante é que, como que eu mencionei, alertas, a boa notícia, né, é que alertas existem dentro já da organização. Eles precedem essa crise. É uma excelente notícia. Então, os pontos fundamentais que executivos devem se perguntar é como é que acontece a comunicação sobre riscos na empresa. Né? Como que a empresa lida com a má notícia? Né? Existe transparência na comunicação aberta, interdepartamental, com fornecedores, sobre riscos e potencial de crises. Eu não estou falando sobre processos de gestão de riscos, compliance e segurança, mas como essa comunicação se dá. Por exemplo, como é que acontece essa comunicação horizontal e vertical sobre os riscos? Será que existem filtros? Né? Os filtros, se existe uma atenuação organizacional do risco sobre más notícias, o que quer dizer isso? Há uma tendência de se filtrar as notícias negativas ou sobre riscos na organização. No nível abaixo, alguém está dizendo: nossa, isso aqui não vai funcionar, vai ter problemas. E quando ele vai falar com o supervisor fala: peraí, você não tem competência para tocar isso? Ele diz: não, estou aqui, estou tentando, vou dar um jeito. Isso já é um sinal. Quando que esse supervisor ele passa para o gerente, e o gerente pergunta: como é que vai lá aquele problema? Já resolveram? Já está indo, está tudo sob controle. Esse gerente ele vai falar com o diretor, e o diretor, quando pergunta: olha, como é que está indo a coisa? Não, algumas dificuldades estão todas sendo superadas. O diretor vai se reunir com o presidente da empresa. Ele chega lá, o presidente já sabia daquele problema, e diz: como é que está sendo resolvido? Céu de brigadeiro. Controle total. Então, a notícia sai: vai dar um problema lá na base, e em cima chega céu de brigadeiro, tá? Uma beleza, sem problema nenhum. E diversos executivos que eu converso,
Eles falam, Pedro, eu realmente não sabia. Eu só recebia boas notícias. Então, por quê? As pessoas ficam com receio, filtram, adoça, na realidade, adoça a notícia, e à medida que ela vai subindo na organização, vão existindo cada vez mais filtros, até que chega lá como uma notícia belíssima. Então, o executivo, muitas vezes, ele não se dá conta disso. Por quê? Ele, sem querer, ao estimular, eu vou dar um exemplo importante. Numa determinada organização, uma organização, né, conhecida de bom tamanho, e o gerente estava tentando identificar riscos. E o que acontece? Ele vê que tem um executivo no local, ele convida esse executivo, era um projeto muito importante para a organização. O executivo entra logo na sala e diz, pessoal, vocês estão falando sobre riscos? Puxa, eu acho isso excelente, mas eu já examinei esse projeto, não tem risco nenhum. Eu acho que vocês têm competência para tocar esse projeto. Quem não tiver competência, levanta a mão. E, nesse momento, houve um silêncio generalizado. Ele, ao tentar incentivar, ele disse, eu acredito na equipe, eu sei. Agora, quem não aguentar, eu acho que vocês são competentes. Quem não for, levanta a mão. E pede para sair. Então, ele via isso como um incentivo à equipe. Mas o que estava acontecendo na realidade? Ele estava provocando uma atenuação de más notícias. O que o pessoal faz? Quando ele vai para o cafezinho, ele fala, isso vai ser um desastre, mas ninguém fala na sala. Esse silêncio organizacional vai para a rádio corredor, a chamada rádio peão. É conversado no cafezinho, é conversado fora da empresa, mas não dentro da empresa. Tem diversas organizações que se dizem de portas abertas, mas ninguém tem coragem de entrar. Tempo para discutir coisas triviais. Qual vai ser o menu, qual vai ser o acordo da empresa, e assim por diante. E aí, Pedro, a culpa é de quem quando acontece isso? Há algum Isso, culpado? na realidade, não é questão de culpado, porque, como que eu mencionei, diversos líderes, eles não se dão conta disso. Por quê? O que acontece? Líderes, eles não chegaram lá por acaso. Então, eles têm um nível de visão bastante grande. Eles estão sob pressão. E eles veem essa atitude como positiva, mas eles não se dão conta que eles estão, muitas vezes, criando um nível de segurança psicológica muito baixo. Isso é o Google. O próprio Google fez uma pesquisa recentemente e verificou que o fator número um de sucesso de equipes não é capacitação técnica, não é integração e absolutamente nada, mas é a segurança psicológica. O que é isso? É um nível de consequência formal e informal de você ser capaz de admitir erro, levantar um risco, um alerta, discordar do chefe, do grupo, e tomar riscos interpessoais, porque cada vez que o funcionário abre a boca para contestar o chefe, principalmente se é um projeto muito importante para a organização, ele começa a ser acusado de não ter espírito de equipe. E como que a organização resolve isso? Já tem uma solução, estou vendo que o pessoal não está muito motivado. Vamos fazer o seguinte, vamos reunir todo mundo e cantar todo mundo junto, vamos tocar violão. E o que acontece? Todo mundo vai lá, toca violão, ri e assim por diante. Mas quando volta para casa, volta para o escritório, o problema continua. O que acontece? Ninguém está me escutando. E hoje falta, assim, as pessoas ou ter aquela atenção para ouvir mais a equipe, ou até perguntar assim, tá tudo bem com você? Está acontecendo alguma coisa? O que nós podemos fazer para ajudá-lo? Sim, isso evoluiu muito nas organizações. Então, mas o que acontece? Ela tende a ficar mais focada não em situações críticas. Em outras palavras, tem áreas que ainda continuam fechadas para a abertura. Por exemplo, tem abertura para comentar sobre uma política da organização, mas se é um projeto estratégico
vital para a organização e de alto risco, há uma espécie de isolamento. Essa é uma área que ainda continua, e é a área que acaba gerando os desastres anunciados. O que é um desastre anunciado ou uma surpresa previsível? O que é surpresa previsível? É uma surpresa para a alta administração, mas não é para a organização como um todo. Todo mundo já sabia e falava, eu bem que avisei, ninguém me escutou. E o executivo passa a ser o último a saber. Por exemplo, esse executivo que recebeu a notícia que estava tudo ok, na véspera do feriado, era uma véspera de feriado, ele ia sair, era sobre o rompimento de uma determinada estrutura, e disseram para ele que estava tudo bem, estava sob controle. Esse executivo ele vai sair para o jogo de golfe dele na sexta-feira, véspera de um feriado grande, e quando vê pelo WhatsApp lá, recebe a notícia que arrebentou a estrutura. A imprensa está lá e assim por diante. Muitos executivos vão saber de um desastre pelo jornal, pelo noticiário. É complicado, porque né? Ninguém falava com ele. Muitas vezes, o distanciamento de poder. As organizações estão fazendo diversos trabalhos para reduzir isso, mas em situações críticas, o distanciamento de poder continua. O que é o distanciamento de poder? É como é que chefes e subordinados se comportam com relação ao poder e autoridade. Isso varia até de país. Por exemplo, se você chegar na China, países como China, como Japão, eles têm um distanciamento bastante grande. Eles vêm trabalhando para fazer isso. Nos Estados Unidos, já é mais baixo. O funcionário tem ainda mais liberdade de se expressar. Mas em alguns países, principalmente na América Latina, é impressionante. E hoje, por causa da crise, as pessoas estão com receio de perder o emprego. E o que acontece isso? Ninguém fala nada. É impressionante. As reuniões se transformaram em silêncio. E, principalmente, durante a pandemia, através da videoconferência, o que acontece? As pessoas ficam com receio até de serem gravadas. E, em outras palavras, e ninguém fala nada, é um silêncio sepulcral. Por quê? Nesse momento, é o que se chama a pirâmide de Maslow, né? O indivíduo ele fica com receio de perder o emprego. Ele fica calado. E ninguém fala nada. Concorda, o chefe fala, olha, vou pular da ponte. Puxa, excelente. Será que não poderia considerar? Não. E isso, hoje, com a pandemia, agora na recuperação, isso vai ser muito importante para as empresas. Por quê? Quando começar a aceleração, durante a pandemia, desmontou-se diversas cadeias produtivas. O que houve? Fornecedores com problema, as empresas vão ter que repor mão de obra, e são novas pessoas, pessoas que não se conhecem, que estão pegando o emprego depois de um determinado tempo. Essas pessoas vão ficar silenciadas. E outro detalhe, o crescimento na recuperação vai forçar as empresas a novos patamares. Se você não equilibrar desafios, superar desafios, mas entender os riscos e prevenir crises, porque um piloto, quando que ele está em alta velocidade, não existe projeto sem risco. E o que acontece? Mas para você operar em alta velocidade, você precisa entender os riscos, de maneira que você aumente a sua performance. Mas não fazer simplesmente isso no cálculo, mas as pessoas, na cabeça das pessoas, das organizações. E como mudar isso, Pedro? Isso muda através, primeiro, de sensibilização. Sensibilização, conscientização. Como disse, diversos executivos, quando viram e participaram dos workshops, eu não tinha noção, eu estava pensando que eu estava ajudando e, na realidade, eu estava ajudando a bloquear. Isso começa com sensibilização, educação, treinamento sobre nossos vieses cognitivos. Como nós tendemos a nos enganarmos. Por exemplo, um deles é o viés do otimismo. Otimismo é fundamental, mas o excesso de otimismo dentro de uma organização pode cegar com relação aos riscos. É o que o Robert McKee chama de negafobia. Não quero discutir. Isso aconteceu com o caso de empresas brasileiras. Vou dar um exemplo. Uma empresa que foi objeto de artigo no Bloomberg. O executivo, antes das reuniões,
olha a mensagem, passava a mensagem para a equipe. Pessoal, eu quero a participação de todos, mas eu não venha com uma atitude negativa. Tá? Eu quero escutar coisas positivas. E o desastre que teve na organização dele, todo mundo já sabia. Mas ninguém tinha coragem de entrar na sala executiva e confrontar. Alguns, inclusive, acham que falar dá azar. Impressionante até hoje. Equilibrar e normalmente o executivo é excelente, porque ele já tem uma percepção menor de risco. Isso é bom num determinado tempo. Mas se ele não equilibrar isso com atitudes, os impactos que ele tem, lembra que é fundamental. Novamente, são pessoas altamente dinâmicas, são pessoas que têm uma capacidade de trabalho bastante grande, mas, ao mesmo tempo, esse equilíbrio para entender a equipe e os impactos no comportamento da equipe são fundamentais. Certo, estamos conversando, batendo um papo muito interessante com o Pedro C. Ribeiro, passando um pouco, né, colocar aí da sabedoria dele, da vivência dele no mundo empresarial, que é muito importante. Pedro, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer a você é: você viaja o mundo todo aí cuidando de grandes empresas. Como é a receptividade quando você chega em um outro país, sendo um brasileiro? Há um olhar diferenciado ou eles vão olhar você pela capacidade que você tem no mundo empresarial? Novamente, isso depende do local, depende do ambiente, mas é claro, porque nossos preconceitos, isso existe em todos os lados, tanto nós com relação, muitas vezes, aos nossos vizinhos da América Latina, como que existe ideias preconcebidas no exterior. Então, muitas vezes o que acontece é assim, a princípio, você, se não tiver credenciais já colocadas, há uma certa resistência. Mas uma vez que você prove a tua competência, teu ponto de vista, a abertura é bastante grande. Tá? Então, é bastante positivo. Mas existe um período, como em todo lugar, quando você chega num determinado local, num determinado país, ou seja, mesmo muitas vezes num outro estado, você pode ter essas variações, mas você tem que estar ciente disso. Mas você não, por exemplo, eu já fui membro do board nos Estados Unidos da Fundação Educacional do PMI, que ela atua globalmente, diretor e membro do Conselho de Administração, e você não reunia-se anualmente nos Estados Unidos e não tem, mesmo na agência espacial, mas você precisa fazer seu dever de casa. Isso que seria você precisa fazer um dever de casa, mas uma vez que você reconhece, você não esses obstáculos tendem a desaparecer. Eles não são irreais. Falando em dever de casa, como você analisa agora com essa retomada, na época da pandemia também, né? Como você analisa? O empresário brasileiro, ele aprendeu a fazer o dever de casa ou ainda tem muito ainda a aprender? Eu acho, o empresário em geral, quer dizer, no Brasil é um herói. Né? Eu acho que o empresário em geral, ser empresário no Brasil, né, já é herói, porque as mudanças nas regras são muito grandes, muito mais do que você verifica em diversos outros países. Né? Então, mais um ponto justamente por causa disso, é importante ele aprender a importância de riscos e não olhar riscos como algo pessimista, mas como parte do negócio para aumentar as chances de sucesso. Em outras palavras, como eu aumento as chances de sucesso? Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo palestra, fiz um determinado tempo palestras na África, em diversos países da África. E num desses países, eu estava conduzindo um treinamento, né? E fui entrevistado pelo jornal local e eles disseram: poxa, o nosso país aqui é um caos.
muda a regra todos os dias. Então, isso é terrível, né? E diversas empresas estão tendo problemas. Eu digo, olha, a boa notícia é que sabe-se já que é um caos. Isso é um elemento do planejamento do risco. De você reconhecer, você precisa mais flexibilidade. Então, no momento que você reconhece o risco, por exemplo, uma determinada empresa brasileira estava operando em Angola. Okay? Estava operando em Angola. E o que acontece? E um dos problemas sérios que tem em Angola, ainda das guerras, né, que ocorreram em Angola, a empresa não escutou ninguém local. Ela disse, eu tenho experiência, eu sei como construir, e estavam tentando alertar ela, olha, não é bem assim não, você precisa consultar alguém aqui da África, local. Eles consultaram, mas ninguém queria escutar realmente, achava que era obstáculo. E eles se depararam com um problema simples, minas. A área que eles estavam construindo tinha uma quantidade de minas bastante grande, que atrasou minas terrestres. Pequenas minas que eram feitas para alejar. E, por incrível que pareça, não escutaram isso e já havia tentado alertar. Então, o que acontece era algo conhecido. Então, por exemplo, para quem vai operar em outro país, ou mesmo no Brasil, entender o funcionamento, como que algumas empresas que vieram para o Brasil, empresas internacionais, tiveram dificuldades porque não entenderam a realidade. Né? Ok. E falando um pouco nisso, vou entrar numa outra área também que você domina muito bem, que é a área econômica, né? Como que você analisa hoje a economia no âmbito global, no mundo todo? Tem uma expectativa de melhora, de piora, de investimentos lá fora, investimento de empresas aqui no Brasil? Lá fora, na realidade, a perspectiva hoje, comparada, vamos dizer, principalmente com o surgimento da vacina, né, que foi uma conquista maravilhosa da ciência, da integração, né, lá fora, a perspectiva de recuperação vai ser bastante grande. Né, é bastante grande. Né? Por quê? Se você tem a seriedade, o planejamento, você e estabelecimento de regras claras. Países que não estabelecerem regras muito claras de operação para criar um ambiente de negócios saudável vão atrair menos investimentos. Por exemplo, se você tem um nível de incerteza, que existe uma incerteza que é uma incerteza, vamos dizer, inerente, mas existe a incerteza que é provocada por má administração. Quando você tem essas incertezas, você adiciona isso e cria algo insuportável para quem vai investir no país. Isso é válido não é somente para o Brasil, é para qualquer país. Isso você verifica no dia a dia. Toda vez que você vê bolsa flutuando, dólar flutuando, são alguns dos indicadores de como que o mercado está percebendo isso. E isso não é bom, tende a ser, não é bom, porque você gera instabilidade. E investidores não gostam muito de instabilidade. Então, regras, leis, a estrutura precisa estar muito bem definida, ou pelo menos razoavelmente definida. Senão, o nível de retorno necessário passa a ser elevadíssimo. Entendi. Bom, Pedro, vamos a mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. O bate-papo está bom, estamos falando sobre vários assuntos. Acho que você, web telespectador que está acompanhando aí nosso programa de hoje, acho que nós trouxemos uma pessoa interessante, né, com muitos interesses, muito interessante, de passar informações. Eu gosto muito do Pedro C. Ribeiro porque ele gosta muito disso, de passar informações. E eu vou falar para vocês, após o próximo intervalo, o porquê eu falei disso, tá? Daqui a pouquinho estamos retornando.
Olá, eu sou a professora Paula Capreto Marins e coordenadora desse curso de Gestão em Saúde. É um prazer muito grande estar aqui apresentando esse curso, com o qual a gente desenvolveu com muito conhecimento e carinho para todos. Olá, bem-vindos ao nosso curso de Gestão em Saúde. Meu nome é o Dr. Paulo Freire, sou médico, formação universitária com doutorado e pós-doutorado. Estou aqui para apresentar esse curso que tem a finalidade de ajudar vocês, profissionais de saúde. Juntos, nós escolhemos os melhores profissionais. Todas as nossas aulas são videoaulas gravadas com material anexado para sua melhor compreensão e aprendizagem. O nosso curso possui 13 disciplinas, 18 professores e 360 horas totalmente aplicadas à prática. Há um embasamento teórico, há aplicação prática e vocês vão ver que o curso é extremamente focado na prática. Vocês vão aprender a solucionar problemas com a vivência dos professores desse curso. Muitos professores têm excelente currículo e são dispostos a ajudá-lo dentro de toda essa programação que nós elaboramos para vocês. Nós temos certeza que você nunca viu um curso igual, com todo esse conteúdo, para que você aprenda como um negócio e como, de fato, um paciente deve ser tratado. A apresentação curricular e a experiência de cada professor está disponível na nossa plataforma. Venha conosco e seja um profissional de sucesso. Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários e saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo, negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos, e além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil. Foi rapidinho, já estamos de volta. E agora eu gostaria de perguntar para o Pedro C. Ribeiro, né? Em 2019 ele esteve aqui em Santos, nós realizamos um evento, uma palestra, o Paramar Corporation, e eu gostaria de saber as lembranças daquela palestra. Nós tivemos lá casa lotada, quase 40 diretores de empresas de navegação que operam no Porto de Santos estiveram presentes para ouvir você, Pedro. Olha, foi sensacional. Foi um evento, inclusive, Jamir, você como realizador do evento, está de parabéns, que foi algo assim fantástico, com as empresas também que participaram. Foi uma alta receptividade, pelos empresários aí de Santos. Foi um prazer gigantesco. E, na ocasião, eu tive a oportunidade de falar aí sobre a síndrome do Titanic nas empresas, que é algo... Por exemplo, uma delas são um conjunto de sintomas que indicam que a organização está andando para áreas perigosas. Por exemplo, uma falta de comunicação aberta e colaboração, áreas que não se conversam dentro da organização, metas, incentivos diferentes, silos organizacionais, cada área fazendo a sua parte, cumprindo as metas. Excesso de confiança, como foi sempre feito assim, nunca aconteceu. A nossa empresa é maior, melhor. Atitudes e comportamentos frente ao risco, como negar, transferir, riscos como tema de especialista. Não, isso é coisa da área de segurança só. Não escutar a organização e percepções diferentes de riscos. Como que eu mencionei, até 90% das pessoas que estão envolvidas no projeto podem dizer com uma certa antecedência se ele está andando na direção correta.
só que até 70% dizem que tentam falar, mas não são escutados. E 20% já nem falam mais. Disse, ok, olha, não falo mais nada. Então, isso tende a gerar as chamadas surpresas previsíveis na organização. Todo mundo sabia, menos a alta administração. Isso é muito importante, porque um dos pontos que foram enfatizados lá durante aquele evento foi a importância de escutar a organização. Nenhuma função é tão pequena na organização que não possa ajudar a prevenir uma crise ou até iniciar uma. Então, isso é muito importante. A importância, todos na organização são importantes. Não existe, aquele cargo é o menor. Não, todos são importantes. Não existe função tão pequena que não possa contribuir para se prevenir uma crise. Então, saber escutar a organização. Foi no caso do Titanic, o caso dos binóculos. Ele reclamou, era a última linha de defesa. Mas, no entanto, ninguém se sentiu responsável. O que é isso aqui? Nós somos todos aqui, né? O vigia do binóculo, né? Quer dizer, do cesto da gávea, se vira. E, na realidade, ele tentava. Isso acontece nas organizações. Eu já vi em empresas de engenharia e construção, como o supervisor lá da linha de frente, o funcionário na linha de frente, ele tenta alertar. Doutor, eu acho que isso não vai dar certo. Não, gente, eu sou aqui doutor. Eu pensando, eu sou doutor aqui, eu sou formado, né? Eu tenho aqui... E muito você diz, sim, ok, doutor, se eu quer fazer assim, dessa forma, olha, vai. E não escutar a sabedoria da linha de frente. Em eventos que eu participei na agência espacial, um dos pontos, eles começaram cada vez mais a escutar o pessoal lá da linha de frente. Porque é esse pessoal que literalmente está vendo o risco frente a frente. Então, existe a combinação. Sim, o nível alto da organização é fundamental para o direcionamento, mas se você não escuta, todos são importantes na organização. Aquele lá da ponta, vem cá, conta realmente as suas preocupações. Então, a simplicidade, a humildade do líder de descer e falar em todos os níveis, escutar realmente a organização. Ok, então, Pedro. Isso é fundamental dentro das organizações. Ok, Jamir? Pelo que tudo que você falou aí, vai a dica para o empresário brasileiro, ao web telespectador que está nos acompanhando agora, ouvir. Ouvir e ouvir. Pedro C. Ribeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no Revista Empresário, no programa Revista Empresários Entrevista. Foi um prazerzaço tê-lo aqui. Tenho certeza que em breve vamos nos encontrar novamente. Já estamos conversando aí para 2022, ter um outro evento, uma outra palestra sua aqui em Santos. E deixa as suas considerações finais. Olha, eu agradeço a Revista Empresários, você, Jamir, é uma honra estar aqui, tendo a oportunidade de conversar, nessa conversa agradável aqui, e vamos, sim, 2022, nesse evento em Santos. Será uma honra, novamente, estar lá. Para quem quiser fazer contato com você, como que faz? É no próprio site, no riskperceptions.com.br. Ou no Instagram, uma vez que nós falamos de Titanic, no Instagram, Lições do Titanic. Né? No Instagram tem lá um pouco sobre a palestra, informações sobre a palestra e sobre os eventos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, web telespectador, que esteve conosco em mais um programa Revista Empresários Entrevista. E se preparem, já estamos programando já aí um novo programa com uma grande surpresa, uma outra grande personalidade do mundo empresarial que vai estar aqui no programa, trazendo dicas, conselhos e muita informação. Muito obrigado a todos e até breve, até mais.